Agora, a evidência mais antiga sobre o uso recreativo da cannabis, ou seja, quando se começou a ficar chapado de fato, foi descoberto recentemente. O estudo demonstrou que há pelo menos 2.500 anos o ser humano faz o uso dos efeitos psicoativos da cannabis. Durante uma escavação em Jirkanzhao, no oeste da China, foi descoberto um cemitério muito antigo. Escavações descobriram esqueletos, pratos de madeira, tigelas, harpas e braseiros de madeira cheio de pedras com evidências de queima. Para saber o que havia sido queimado no braseiro, os pesquisadores extraíram o material orgânico da madeira e das pedras, e foi descoberto altos níveis de THC para a época. O nível de THC é bem maior do que as cannabis selvagens da época, o que indica que os seres humanos já estavam selecionando a cannabis pela potência do THC e cada vez mais gerando uma cannabis mais potente. Esta cannabis foi queimada durante o enterro. As pessoas que realizaram a cerimônia do luto colocaram as folhas no braseiro e em seguida pedras aquecidas que fizeram a queima e assim liberando a fumaça psicoativa. A cannabis foi aparentemente queimada em um espaço fechado, então as pessoas ali inalaram fumaça com THC. Os braseiros foram datados de 2.500 anos atrás. Esta é uma região da antiga Rota da Seda e por ali passavam diversos povos. Nesta região, os escavadores encontraram dezenas de cemitérios, mas apenas uma pequena quantidade deles continham os braseiros. Os braseiros foram encontrados nas tumbas mais elitistas e assim abre a ideia de que nessa época apenas a elite utilizava a cannabis para uso recreativo. Esse pensamento também corrobora com os escritos do historiador Heródoto, que viveu nessa época. Em seus escritos, ele diz que alguns dos que controlavam vastas áreas da Sibéria, a Europa Oriental, faziam tendas e rochas aquecidas para inalar vapores de cannabis que os faziam gritar de alegria. O que é conhecido como as saunas. Eles se reuniam e inalavam fumaça de maconha dentro de tendas improvisadas. Andrei Belinsky é um arqueólogo que em 2013 escavou uma tumba de 2.400 anos atrás e encontrou vasos de ouro com resíduos de ópio e cannabis, apoiando a ideia de que eram as elites que usavam a droga primeiro. E foi pela Rota da Seda que a cannabis se espalhou por outras partes do mundo. No início do segundo século depois de Cristo, no ano 105, Tsai Lun, um oficial da corte chinesa, fez uma mistura umedecida de casca de amoreira, cânhamo, restos de roupas e outros produtos que continham fonte de fibras vegetais. Ele bateu a massa até formar uma pasta, peneirou e obteve uma fina camada que foi deixada para secar ao sol. Após secar, essa invenção deu origem ao papel. Os chineses guardaram essa receita a 7 chaves, pois o papel começou a ser bastante comercializado e lucrativo. O segundo a fazer o papel foi o Japão, mas só 500 anos depois da invenção. No Império Romano, a cannabis é citada por Plínio, o Velho, um naturalista romano que escreveu 37 livros no primeiro século depois de Cristo. No livro 19, o autor descreve o cultivo de cânhamo para a confecção de cordas e redes. No livro 20, Plínio discutiu os usos medicinais da cannabis, diferenciando a cannabis cultivada de uma variedade selvagem que cresce nas florestas. Plínio indicou propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. O médico grego Dioscórides também confirmou em sua farmacopeia
que as aplicações feitas com a raiz fervida de cannabis poderia diminuir a inflamação. Vestígio de uma corda de cânhamo encontrada em um forte romano na muralha de Antônio Barril indica que o Império Romano teria introduzido a cannabis na ilha britânica por volta de 180 depois de Cristo. Por volta do ano 200, o médico cirurgião chinês Hua Tzu utiliza a resina de cannabis junto com vinho como anestésico em suas cirurgias. Por volta do ano 1000, o médico e psicólogo persa Ali Abbas, que escreveu o livro A Arte Completa da Medicina, foi o primeiro a receitar cannabis para o tratamento de epilepsia. Em 1123, o haxixe é citado pela primeira vez no Egito. O haxixe é o óleo da planta feminina que possui a maior quantidade de THC da cannabis. Ele pode ser fumado ou comido. Nessa época, o haxixe já era utilizado de forma comestível. Mais tarde, comerciantes árabes trazem cannabis para a África Oriental, onde se espalha para o interior.